Citação de abertura do capítulo. E, ainda assim, algo sobre tudo isso parecia tão conveniente. Era quase como se tivéssemos construído um herói que se encaixasse em nossas profecias, em vez de ter permitido que ele surgisse naturalmente. Essa era a preocupação que eu tinha, aquilo que deveria ter me feito parar para pensar quando os meus irmãos vieram até mim, finalmente dispostos a acreditar. Capítulo 40. Elend estava sentado ao lado do seu leito. Aquilo a confortava, embora dormisse como uma pedra. Uma parte dela sabia que ele estava lá, velando por ela. Parecia estranho estar sob os cuidados dele, pois ela era aquela que em geral servia de guarda. Então, quando finalmente acordou, não ficou surpresa ao encontrá-lo na poltrona ao lado do seu leito, lendo em silêncio sob a luz suave de uma vela. Quando ela acordou totalmente, não se levantou de pronto, ou olhou o quarto com apreensão. Em vez disso, sentou-se lentamente, puxando o cobertor por baixo dos braços. Em seguida, tomou um gole de água que havia sido deixada ao lado da cama. Elend fechou o livro e virou-se para ela sorrindo. Vim buscou aqueles olhos suaves, sondando por vestígios do horror que ela vira antes. O nojo, o terror, o choque. Ela sabia que ela era um monstro. Como conseguia sorrir com tanta gentileza? Por quê? Ela perguntou baixinho. O quê? Ele devolveu a pergunta. Por que me espera aqui? Ela questionou. Não estou morrendo. Ao menos disso eu me lembro. Elend deu de ombros. Eu só queria estar perto de você. Ela não disse palavra. Uma estufa a carvão ardia no canto, embora precisasse de mais combustível. O inverno estava próximo e parecia vir bem forte. Ela vestia apenas uma camisola. Havia pedido para que as camareiras não a vestissem assim. Mas então a beberagem de Seized, para ajudá-la a dormir, já estava começando a fazer efeito, e ela não teve energia para discutir. Ela puxou o cobertor para mais perto. Apenas então percebeu algo que não havia percebido antes. Elend, você não está vestindo seu uniforme. Ele olhou para suas roupas. Um traje de nobre de seu antigo guarda-roupa, com um colete marrom desabotoado. O casaco era grande demais para ele. Ele ergueu os ombros. Não preciso continuar a farsa, Vim. Sete é o novo rei? Ela perguntou com um sentimento de derrota. Elend negou com a cabeça. Penrose. Não faz sentido. Eu sei, ele falou. Não sabemos por que os mercadores traíram Sete, mas não importa. De qualquer forma, Penrose é uma escolha muito melhor. Melhor que Sete ou eu. Sabe que não é verdade. Elend recostou-se pensativo. Não sei, Vim. Pensei que eu fosse o melhor. Ainda assim, enquanto criava todos os tipos de esquemas para impedir que Sete tomasse o trono, nunca considerei de verdade um plano que teria sido certeiro para derrotá-lo. Dar meu apoio a Penrose combinando nossos votos. E se minha arrogância nos tivesse entregado a Sete? Eu não estava pensando no povo. Elend, ela disse, pousando a mão no braço dele. E ele se encolheu. Leve, quase imperceptível, e ele disfarçou rapidamente. Mas o dano já estava feito. Dano que ela causara. O dano dentro dele. Finalmente ele vira, de verdade, o que ela era. Ele se apaixonara por uma mentira.
O quê? Ele disse, olhando para o rosto dela. Nada, Vin falou. Ela retirou a mão. Dentro dela algo se quebrou. Eu o amo tanto. Por quê? Por que eu o deixei ver aquilo? Se eu tivesse escolha... Ele está traindo você, a voz de Ren sussurrou no fundo de sua mente. No fim, todos te abandonam, Vin. Elend suspirou, olhando para os estores do quarto. Estavam fechados, mantendo as brumas lá fora, embora Vin pudesse ver a escuridão além deles. O fato, Vin, ele disse em voz baixa, é que eu nunca pensei que terminaria desta forma. Confiei neles até o fim. As pessoas, os membros escolhidos da Assembleia, acreditei que eles fariam a coisa certa. Quando não me escolheram, fiquei mesmo surpreso. Não deveria. Nós sabíamos que era uma aposta arriscada. Digo, eles já tinham votado pela minha saída uma vez. Mas eu havia me convencido de que era apenas um aviso. Dentro de mim, no meu coração, pensei que me receberiam de volta. Ele sacudiu a cabeça. Agora preciso admitir que minha fé neles estava errada, ou confiar na decisão deles. Aquilo era o que ela amava, sua bondade, sua honestidade simples. Coisas tão estranhas e exóticas para uma menina Ska quanto sua natureza de nascida das brumas devia ser para a maioria das pessoas. Mesmo entre todos os homens da gangue de Kelsier, mesmo em meio ao melhor da nobreza, ela nunca encontrara outro homem como Elend Ventry. Um homem que acreditava que o povo que o destronara estava apenas tentando fazer a coisa certa. Às vezes ela se sentia uma tola por se apaixonar pelo primeiro nobre que conhecera melhor. Porém, ela percebeu naquele momento que seu amor por Elend não surgira por simples conveniência ou por proximidade. Surgira por quem Elend era. O fato de que ela o encontrara primeiro foi um acontecimento incrivelmente afortunado. E agora havia acabado, ao menos na forma que fora no passado. Mas ela sabia desde o princípio que acabaria assim. Por isso recusara a proposta de casamento, agora já com mais de um ano. Não podia se casar com ele, ou melhor, ela não podia deixá-lo se casar com ela. Conheço essa dor nos seus olhos, Vin, Elend falou com suavidade. Ela olhou para ele em choque. Podemos superar isso, ele falou. O trono não era tudo. Talvez tenha sido melhor desse jeito, na verdade. Fizemos o nosso melhor. Agora é a vez de outra pessoa tentar. Ela sorriu exausta. Ele não sabe. Nunca deve saber o quanto dói. Ele é um bom homem. Ele iria tentar forçar-se a manter seu amor por mim. Mas, ele disse, você precisa descansar mais. Estou bem, Vin falou, espreguiçando-se um pouco. Suas costelas doíam e o pescoço, mas o peltre queimava dentro dela e nenhum dos ferimentos era debilitante. Eu preciso... Ela se interrompeu quando uma lembrança a atingiu. Ela se sentou de uma vez, um movimento repentino deixando-a tensa com a dor. O dia anterior era um borrão, mas... Orshur, ela disse, empurrando o cobertor para o lado. Ele está bem, Vin, Elend falou. Ele é um Kandra. Ossos quebrados não significam nada para ele. Ela fez uma pausa, já meio fora da cama, de repente sentindo-se estúpida. Onde ele está? Digerindo um novo corpo, Elend falou, sorrindo. Por que o sorriso? Ela perguntou. Eu nunca ouvi alguém expressar tanta preocupação por um Kandra antes.
Bem, não vejo por que não, Vin falou, subindo na cama. Orshura arriscou a vida por mim. Ele é um Kandra, Vin, Elend repetiu. Não acho que aqueles homens poderiam tê-lo matado. Duvido até mesmo que um nascido das brumas pudesse. Vin hesitou. Duvido que um nascido das brumas pudesse. O que a incomodava naquela afirmação? Mesmo assim, ela disse: ele sente dor. Ele levou 2 golpes fortes por mim. Apenas cumprindo seu contrato. Seu contrato. Orshura atacou um humano. Ele rompeu o contrato por ela. Que? Elend perguntou. Nada, Vin respondeu rapidamente. Me conte sobre os exércitos. Elend a encarou, mas deixou a conversa mudar de rumo. Sete ainda está escondido na fortaleza Restin. Não sabemos qual será sua reação. A Assembleia não o escolheu, o que pode não ser bom, e ainda assim ele não contestou. Deve ter percebido que está preso aqui agora. Deve ter realmente acreditado que o escolheríamos, Vin falou, franzindo a testa. Por que mais ele viria para dentro da cidade? Elend balançou a cabeça. Foi um movimento estranho para início de conversa. De qualquer forma, aconselhei a Assembleia a tentar fazer um acordo com ele. Acho que ele pensa que o Ation não está na cidade. Então, não há motivo para ele querer Lutadel. Exceto pelo prestígio. Que não valeria a pena se ele perdesse o exército, Elend disse, ou a sua vida. Vin assentiu. E seu pai? Calado, Elend falou. É estranho, Vin. Não é do feitio dele. Aqueles assassinos foram tão escancarados. Não sei o que pensar deles. Os assassinos, Vin falou, sentando-se novamente na cama. Você os identificou? Elend sacudiu a cabeça. Ninguém os reconhece. Vin franziu o senho. Talvez não sejam tão familiares dos nobres do domínio do norte, quanto pensamos que eram. Não, Vin pensou. Não, se fossem de uma cidade tão próxima como Urtô, o lar de Strafe, alguns deles seriam conhecidos, não? Pensei ter reconhecido um deles, Vin disse por fim. Qual? O último. Elend fez uma pausa. Bem, acho que não vamos identificá-lo mais. Elend, desculpe-me por você ter presenciado aquilo. O quê? Elend perguntou. Vin, eu vi mortes antes. Fui forçada a participar das execuções do Senhor Soberano, lembra? Ele hesitou. Não que o que você fez fosse parecido, claro. Você foi incrível, Elend falou. Eu estaria morto se você não tivesse parado aqueles alomânticos. E provavelmente Penrod e os outros membros da Assembleia teriam o mesmo destino. Você salvou o domínio central. Sempre precisamos ser as facas, ela pensou. Elend sorriu, erguendo-se. Aqui, ele disse, caminhando para o lado do quarto. Está frio, mas Seized disse que você deveria comer quando acordasse. Ele voltou com uma tigela de sopa. Seized mandou? Vin perguntou desconfiada. Tem drogas, então? Elend sorriu. Ele me alertou para não provar. Disse que tinha sedativos o bastante para me derrubar por 1 mês. Precisa de muito para afetar vocês, queimadores de peltre. Ele deixou a tigela no criado mudo. Vin encarou-o com olhos estreitos. Seized provavelmente estava preocupado que, apesar dos ferimentos, ela saísse à espreita na cidade se fosse deixada sozinha. Provavelmente estava certo. Com um suspiro, Vin aceitou a tigela e começou a tomar a sopa. Elend sorriu. Vou mandar alguém trazer mais carvão para a estufa, ele falou. Preciso fazer algumas coisas. Vin assentiu e ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si.
Quando Vin acordou novamente, viu que Elend ainda estava lá. Ele estava nas sombras, observando-a. Ainda estava escuro lá fora. As folhas das janelas estavam abertas e a bruma cobria o chão do quarto. As janelas estavam abertas. Vin sentou-se e voltou para a figura no canto. Não era Elend. Zane? Ela disse sem rodeios. Ele avançou. Era tão fácil ver semelhanças entre ele e Elend. Agora que ela sabia o que procurar, tinham o mesmo queixo, o mesmo cabelo escuro ondulado, tinham até uma constituição similar, agora que Elend estava se exercitando. Você dorme muito profundamente, Zane falou. Mesmo o corpo de um nascido das brumas precisa dormir para descansar. Você não deveria ter se machucado em primeiro lugar, Zane afirmou. Deveria ter sido capaz de matar aqueles homens facilmente, mas ficou distraída com meu irmão e tentando manter ileso o povo que estava no salão. Isso é o que ele te fez. Ele te mudou para que você não visse mais o que precisa ser feito, para que você veja apenas o que ele quer que você faça. Vin ergueu uma sobrancelha, tateando em silêncio embaixo do travesseiro. Sua adaga estava lá, felizmente. Ele não me matou durante o sono, ela pensou. Deve ser um bom sinal. Ele deu outro passo para a frente. Ela ficou tensa. Qual é o seu jogo, Zane? Ela quis saber. Primeiro você me diz que decidiu não me matar, em seguida manda um grupo de assassinos e agora, veio terminar o trabalho? Não enviamos aqueles assassinos, Vin, Zane falou baixinho. Vin bufou. Acredite se quiser, Zane falou, dando outro passo adiante, de forma que ficou bem ao lado da cama. Uma figura alta, toda vestida de preto e de solenidade. Mas meu pai ainda está aterrorizado com você. Por que ele arriscaria uma retaliação tentando matar Elend? É uma aposta, Vin falou. Ele torceu para que aqueles assassinos me matassem. Por que usá-los? Zane perguntou. Ele tem a mim. Por que usar um punhado de brumosos para atacá-la no meio de um salão cheio, quando poderia me mandar usando o Átio à noite e matá-la? Vin hesitou. Vin, ele falou. Eu vi os cadáveres sendo levados para fora do salão da Assembleia e reconheci alguns deles no séquito de 7. É isso, Vin pensou. Foi onde eu vi aquele brutamontes cujo o rosto eu estourei. Estava na Fortaleza Reste, olhando da cozinha enquanto jantávamos com Sete, fingindo ser um servo. Mas os assassinos atacaram Sete também. Vin parou. Era uma estratégia básica dos ladrões se você tem uma fachada que quer esconder de suspeitas. Quando rouba as lojas ao redor, precisa garantir que se roube de você também. Os assassinos que atacaram Sete eram todos normais, Vin falou, não alomânticos. Imagino o que ele disse a eles, que eles poderiam se render assim que a batalha virasse. Mas por que fingir um ataque em primeiro lugar? Ele era o favorito para o trono. Zane balançou a cabeça. Penrose fez um acordo com meu pai, Vin. Straff ofereceu à Assembleia riquezas além de qualquer coisa que Sete poderia dar. É por isso que os mercadores mudaram seus votos. Sete deve ter se inteirado da traição. Ele tem espiões o bastante na cidade. Vin sentou-se atônita. Claro. É a única maneira que Sete poderia providenciar a vitória. Era enviando assassinos, Zane disse com um meneio de cabeça. Deviam atacar todos os 3 candidatos, matando Penrose e Elend, mas deixando Sete vivo. A Assembleia acreditaria que foram traídos por Straff e Sete se tornaria rei. Vin pegou sua faca com a mão trêmula. Já estava cansada de jogos. Elend quase morrera.
Ela quase falhara. Parte dela, uma parte borbulhante, queria seguir com o que estava inclinada a fazer desde o começo. Sair e matar Seth e Strath. Remover o perigo da forma mais eficiente possível. Não, ela disse a si mesma forçosamente. Não, esse era o jeito de Kelsier, não o meu, não o de Elend. Zane virou-se, olhando para a janela, encarando o fluxo de brumas, parecido com uma pequena queda d'água, entrando no quarto. Eu deveria ter chegado mais cedo para a luta. Eu estava lá fora com as multidões que chegaram tarde demais para conseguir um assento. Eu nem sabia o que estava acontecendo até o povo começar a sair às pressas. Vim ergueu uma sobrancelha. Você soa quase sincero, Zane. Eu não tenho desejo de vê-la morta, ele disse virando-se. E certamente não quero ver uma desgraça se abater sobre Elend. É? Vim perguntou. Mesmo que ele tenha tido todos os privilégios, enquanto você foi desprezado e mantido afastado? Zane sacudiu a cabeça. Não é assim. Elend é puro. Às vezes, quando eu o ouço falar, imagino se eu não teria ficado como ele se minha infância fosse diferente. Ele encontrou os olhos dela no quarto escuro. Sou corrompido, Vim, enlouquecido. Nunca poderei ser como Elend, mas matá-lo não me mudaria. Provavelmente foi melhor que ele e eu tenhamos crescido separados. É muito melhor que ele não saiba de mim. Melhor que ele permaneça como está, incorrupto. Vim ficou em maus lençóis. O que poderia dizer? Ela conseguia ver sinceridade real nos olhos de Zane. Não sou Elend, Zane falou. Nunca serei. Não sou parte do mundo dele. Mas não acho que eu deveria ser, nem você. Depois de a luta acabar, eu finalmente entrei no salão da Assembleia. Vi Elend em pé ao seu lado no final. Vi o olhar no rosto dele. Ela desviou o olhar. Não é culpa dele que ele seja assim, Zane falou. Como eu disse, ele é puro. Mas isso o diferencia de nós. Tentei lhe explicar isso. Queria que você pudesse ter visto aquele olhar nele. Eu vi, Vim pensou. Ela não queria lembrar, mas tinha visto. Aquele olhar abjeto de horror. Uma reação a algo terrível e alheio, algo além da compreensão. Eu não posso ser Elend, Zane falou em voz baixa. Mas você não quer que eu seja. Ele estendeu o braço e soltou algo no criado mudo. Da próxima vez, esteja preparada. Vim pegou o objeto quando Zane começou a caminhar na direção da janela. A bolinha de metal rolou na palma de sua mão. A forma era irregular, mas a textura era suave, como um lingote de ouro. Sabia o que era sem ter que engolir. Atium? Seth pode enviar outros assassinos, Zane disse, saltando do parapeito. Você está dando isso para mim? Ela perguntou. Há o suficiente aqui para 2 bons minutos de avivamento. Era uma pequena fortuna. Facilmente valeria 20.000 box antes do colapso. Agora, com a escassez do Atium, Zane virou-se para ela outra vez. Apenas mantenha-o em segurança. Apenas mantenha-se em segurança, ele disse. Em seguida, lançou-se para dentro das brumas. Vim não gostava de estar ferida. Claro, ela sabia que outras pessoas também sentiam o mesmo. No fim das contas, quem gostava de dor e debilitação? Ainda assim, quando outros ficavam doentes, ela sentia frustração neles, não terror. Quando ficava doente, Elend passava o dia na cama, lendo livros. Trevo havia tomado um bom golpe durante uma prática vários meses antes. Resmungara sobre a dor,
mas ficou em repouso por conta da perna, alguns dias sem muito provocar. Vin estava ficando cada vez mais parecida com eles. Podia ficar deitada na cama como estava fazendo, sabendo que ninguém tentaria fender sua garganta enquanto estivesse fraca demais para pedir ajuda. Ainda assim, queria muito levantar-se, mostrar que não estava tão ferida assim, para que ninguém pensasse diferente e tentasse tirar vantagem. Não é mais assim, ela disse a si mesma. Havia luz lá fora, e embora Elend tivesse voltado para visitá-la várias vezes, naquele momento não estava lá. Sazed tinha ido ver os ferimentos e implorara para ela ficar na cama, ao menos por mais um dia. Em seguida, voltou para os seus estudos com Tindwyl. O que aconteceu com o ódio que esses dois sentiam? Ela pensou, incomodada. Eu mal consigo vê-lo. A porta abriu. Vin ficou feliz que seus instintos ainda estivessem aguçados, o bastante para ela se retesar de imediato e buscar as adagas. Seu lado dolorido agulhou com um movimento repentino. Ninguém entrou. Vin franziu o senho, ainda tensa, até uma cabeça canina aparecer sob os pés da cama. Senhora? Disse uma voz familiar, quase um rosnado. Orshur? Vin perguntou. Está usando outro corpo de cachorro? Claro, senhora, Orshur disse, pulando para a cama. O que mais seria? Não sei, Vin respondeu, abaixando as adagas. Quando Elend disse que havia conseguido um corpo para você, imaginei que você tivesse pedido um humano. Digo, todos viram meu cão morrer. Sim, Orshur falou, mas será simples explicar que pegou um novo animal. Esperam que a senhora tenha um cachorro consigo, e então não tê-lo chamaria a atenção. Vin ficou em silêncio. Havia se trocado, vestia calças e camisa, apesar dos protestos de Sazed. Os vestidos estavam pendurados no outro quarto, com uma ausência gritante. Às vezes, quando ela olhava para eles, pensava que via o lindo vestido branco pendurado lá, manchado de sangue. Tindwyl estava errada. Vin não podia ser nascida das brumas e uma leite. O horror que vira nos olhos dos membros da Assembleia foi o bastante para prová-lo. Não precisava ter pegado um corpo de cachorro, Orshur. Vin falou baixinho. Eu preferia que você estivesse feliz. Tudo bem, senhora, Orshur falou. Eu comecei a gostar desse tipo de ossos. Talvez eu goste de explorar suas vantagens um pouco mais antes de voltar aos humanos. Vin sorriu. Ele escolhera outro cão de caça, um animal grande e bruto. As cores eram diferentes, mais preto que cinzento, sem nenhuma mancha branca. Ela aprovou. Orshur, Vin falou desviando o olhar. Obrigada pelo que você fez por mim. Eu cumpri meu contrato. Estive em outras lutas, Vin falou. Você nunca interveio. Orshur não respondeu de imediato. Não mesmo. Por que desta vez? Eu fiz o que achei correto, senhora, Orshur disse. Mesmo que isso tenha quebrado o contrato? Orshur sentou-se orgulhosamente sobre os quadris. Não quebrei meu contrato, ele disse com firmeza. Mas atacou um ser humano. Eu não o matei, Orshur disse. Somos avisados para ficar fora de combate para não causar uma morte humana acidental. De fato, a maioria dos meus irmãos acha que ajudar alguém a matar é o mesmo que matar e consideram uma quebra do contrato. Porém, as palavras são distintas. Não fiz nada de errado. E se aquele homem que você derrubou tivesse quebrado o pescoço? Então eu teria voltado para minha espécie para execução, Orshur disse. Vin sorriu.
Você arriscou a vida por mim. De certa forma, creio que sim, Orshur disse. As chances de minhas ações diretamente causarem a morte daquele homem eram mínimas. Obrigada de qualquer forma. Orshur abaixou a cabeça, aceitando o agradecimento. Executado, Vin falou. Então você pode ser morto? Claro, senhora, Orshur disse. Não somos imortais. Vin encarou. Não direi nada específico, senhora, Orshur falou. Como talvez possa imaginar, eu preferiria não revelar as fraquezas da minha espécie. Basta saber que elas existem. Vin concordou, mas franziu o senho, pensativa, encolhendo as pernas para encostar os joelhos no peito. Algo ainda a incomodava. Algo sobre o que Ellen dissera mais cedo. Algo sobre os atos de Orshur. Mas ela disse lentamente: você não poderia ter sido morto com espada ou os bastões, não é? Correto, Orshur falou. Embora a nossa carne pareça com a de vocês, e embora sintamos dor, os golpes em nós não têm efeito permanente. Então por que você teme? Vin falou, finalmente iluminando o que a incomodava. Senhora? Por que o seu povo faz o contrato? Vin perguntou. Por que se subjuga a humanidade? Se nossos soldados não podiam machucá-lo, então por que se preocupa conosco? Vocês têm alomancia, Orshur disse. Então a alomancia pode matar vocês? Não, Orshur falou, sacudindo a cabeça canina. Não pode. Mas talvez devêssemos mudar de assunto. Desculpe, senhora, é um assunto muito perigoso para mim. Entendo, Vin falou, suspirando. É tão frustrante. Há tanta coisa que eu não sei sobre as profundezas, sobre a legislação, política, até mesmo sobre meus amigos. Ela se recostou, olhando para o teto. E ainda há um espião no palácio. Demon ou Doxon, provavelmente. Talvez eu devesse apenas ordenar que eles fossem capturados e detidos por algum tempo. Ellen faria uma coisa dessas? Orshur a observava, aparentemente notando sua frustração. Finalmente ele suspirou. Talvez haja algumas coisas que eu possa falar, senhora. Se eu for cuidadoso, o que a senhora sabe sobre a origem dos Kandras? Vin interessou-se. Nada, ela respondeu. Nós não existíamos antes da ascensão, ele disse. Quer dizer que o Senhor Soberano criou vocês? Isso é o que nossa tradição ensina, Orshur respondeu. Não temos certeza sobre o nosso objetivo. Talvez tenhamos sido pensados para sermos espiões do Pai. Pai? Vin perguntou. Parece estranho ouvir falar dele desse jeito. O Senhor Soberano nos criou, senhora. Orshur disse. Somos seus filhos. Eu o matei, Vin comentou. Eu acho que deveria pedir perdão, então. Só porque ele é nosso pai não significa que aceitamos tudo o que ele fez, senhora. Orshur falou. Um ser humano não pode amar seu pai, ainda que acredite que ele não é uma boa pessoa? Acho que sim. A teologia Kandra em torno do pai é complexa, Orshur disse. Mesmo para nós, é difícil entendê-la às vezes. Vin franziu o senho. Orshur, quantos anos você tem? Muitos, ele disse simplesmente. Mais que Kelser? Muito mais, Orshur respondeu. Mas não tão velho quanto a senhora está pensando. Não me lembro da ascensão. Vin assentiu com a cabeça. Por que me contou tudo isso? Por causa de sua pergunta original, senhora. Porque cumprimos o contrato. Bem, me diga, se a senhora fosse o Senhor Soberano e tivesse o poder dele, teria criado os serviçais sem incorporar neles uma maneira de conseguir controlá-los? Vin meneou a cabeça lentamente.
compreendendo. O pai deu pouca importância aos Kandras a partir do 2º século após sua ascensão. Orshur explicou. Tentamos ser independentes por um tempo, mas foi como expliquei, a humanidade se ressentia de nós. Nos temia, e alguns deles conheciam nossas fraquezas. Quando meus ancestrais consideraram suas opções, escolheram no fim das contas a servidão voluntária em vez da escravidão. Ele os criou, Vin pensou. Sempre havia compartilhado um pouco da visão de Kelsier com relação ao Senhor Soberano, que ele era mais homem que deidade, mas se ele realmente criou uma espécie completamente nova, então devia haver nele algum poder divino. O poder do poço da ascensão, ela pensou. Ele o tomou para si, mas não durou. Deve ter se esgotado e rapidamente. Do contrário, por que ele teria necessidade de exércitos para suas conquistas? Uma explosão inicial de poder, a capacidade de criar, mudar, talvez até de salvar. Ele repeliu as brumas e, no processo, de alguma forma, fez as cinzas começarem a cair e o céu ficar vermelho. Criou os Kandras para servi-lo, e provavelmente os Colós também. Talvez tenha até mesmo criado os Alomânticos. E depois disso voltou a ser um homem normal. Em grande parte, o Senhor Soberano ainda mantivera uma quantidade desmedida de poder para um Alomântico e conseguia manter controle de suas criações e de alguma forma impedir as brumas de matar, até vir assassiná-lo. Então os Colós começaram a se agitar e as brumas voltaram. Os Kandras não estavam sob seu controle naquela época, então eles permaneceram como estavam. Mas ele incutiu neles um método de controle, caso precisasse, uma maneira de fazer com que os Kandras o servissem. Vin cerrou os olhos e fez uma sondagem leve com seus sentidos alomânticos. Orshur havia dito que os Kandras não podiam ser afetados pela alomancia, mas ela sabia algo mais sobre o Senhor Soberano, algo que o diferenciava de outros alomânticos. Seu poder desenfreado permitia que ele fizesse coisas que ele não deveria ser capaz de realizar. Coisas como perfurar nuvens de cobre e afetar metais dentro do corpo de uma pessoa. Talvez fosse assim que ele controlasse os Kandras, a coisa que Orshur falava. O motivo pelo qual eles temiam os nascidos das brumas. Não porque os nascidos das brumas pudessem matá-los, mas porque eles podiam fazer algo mais. Escravizá-los de alguma forma. Por um momento, testando o que ele dissera antes, Vin estendeu seu poder abrandador e tocou as emoções de Orshur. Nada aconteceu. Posso fazer algumas das coisas que o Senhor Soberano fazia, ela pensou. Posso perfurar nuvens de cobre. Talvez, se eu empurrar um pouco mais... Ela se concentrou e empurrou as emoções dele com um abrandamento poderoso. Novamente, nada aconteceu. Bem, como ele lhe dissera, fez uma pausa momentânea. E então, por impulso, queimou duro alumínio e tentou um empurrão final gigantesco. Orshur soltou um uivo tão bestial e inesperado que Vin pulou no chão em choque, queimando o peltre. Orshur caiu na cama tremendo. Orshur, ela disse, caindo de joelhos e tomando sua cabeça. Desculpe. Eu falei demais, ele murmurou ainda trêmulo. Sabia que havia falado demais. Não quis machucá-lo, Vin sussurrou. O tremor diminuiu e Orshur ficou caído, parado por um instante, respirando em silêncio. Finalmente, ele tirou a cabeça dos braços dela. O que a senhora quis fazer é irrelevante, senhora, ele disse sem rodeios. O erro foi meu. Por favor, nunca faça isso de novo. Prometo, ela disse. Me desculpe. Ele sacudiu a cabeça, rastejando para fora da cama.
A senhora nem deveria ser capaz de fazer isso. Há coisas estranhas na senhora. É como os alomânticos do passado, antes de a passagem de gerações embotar seus poderes. Desculpe, Vim repetiu, sentindo-se arrasada. Ele salvou minha vida, quase quebrou seu contrato e faço isso com ele? Orchur ergueu os ombros. Está feito. Preciso descansar. Sugiro que a senhora faça o mesmo.